Boa tarde, Jesus. Olha, às vezes eu tenho a impressão de que muitas pessoas não entendem o potencial que têm. Elas não conseguem enxergar quem elas são de verdade e o que elas podem ser nas mãos de Deus. Eu quero lembrar algumas coisas a você. Davi era um menino desprezado, humilhado, esquecido, abandonado, mas Deus viu naquele coração um rei. Talvez essa seja a sua experiência atual. Talvez você se sinta descartável, anônimo, sem valor, alguém sem perspectivas. Saiba que Deus, Ele está procurando corações sinceros, corações que estejam dispostos a servir. E Deus tem o poder de transformar um menino Davi no rei Davi. Esse é o poder transformador de Deus. Agora perceba que enquanto Davi estava no meio do deserto, na solidão do deserto, na monotonia no deserto, na obscuridade do deserto, Davi não estava se vitimizando. Minha vida não presta, ninguém me valoriza, eu não tenho amigos, meus irmãos me odeiam, eu não tenho valor para o meu pai, olha só, eu não sou ninguém dentro de Israel, a minha família é muito pobre. Davi não vivia reclamando da sua existência. Davi cumpria a função que ele tinha. Qual era a função de Davi? Cuidar de animal, cuidar de ovelha. Então ele protegia a ovelha. Protegeu contra o leão, protegeu contra o urso, guiava a pastos verdejantes, guiava as ovelhas a águas tranquilas. Ele cumpria o seu papel, a sua função. A sua função era humilde. Na época, gente, na época, quando a pessoa ela não servia para a guerra, quando ela não era um artesão, quando ela não tinha vocação para nada, ela ia cuidar de bicho. Vai cuidar de bicho. Teu papel é cuidar de animal, você não presta para mais nada. Hoje a gente tem essa figura bonita do bom pastor. Na época de Davi, vai cuidar de bicho. Teu lugar é no deserto, no meio do bicho. Ninguém queria cuidar de algumas poucas ovelhas no deserto. Com os perigos do deserto, a solidão do deserto, a monotonia do deserto, um trabalho não reconhecido, né? Assim, não tinha status social. Quem era Davi? Davi era um zero à esquerda. E talvez você hoje se sinta assim, um zero à esquerda. Gente, Salomão, quem foi? O homem mais rico, o homem mais sábio do mundo, filho de um adultério, filho de pecado, e Deus poderia ter escolhido qualquer outro dos filhos de Davi para substituir Davi, mas Deus escolhe Salomão, filho de Betseba. Você tem ideia do que é isso? Abraão, quem era Abraão? Abraão era uma família qualquer, lá em Ur dos Caldeus, mas Deus conhecia o coração de Abraão. Deus conhecia que ele já era amigo de Deus. Deus, ele está sedento por corações sinceros. Deus não busca gente perfeita, porque não existe gente perfeita. Aqui nessa terra todo mundo peca. Então Deus não está procurando pessoas perfeitinhas. Deus não está procurando pessoas que entrem dentro de um quadrado e sigam assim, como uma ovelhinha em presépio que faz o mesmo movimento mecanicamente. Deus não procura isso. Deus procura corações que estejam dispostos a servir. Eu me lembro de um diálogo de Abraão com Deus, quando Deus disse: olha, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, duas grandes cidades. E Deus disse assim: mas Senhor, se existir 100 justos ali, o Senhor vai destruir a cidade? Não, Abraão. Se tivessem justos por amor aos 100, eu não destruo. Mas Senhor, e se tiver ali 50? Não, Abraão, se tiver 50 justos, justos em que sentido? Que são justificados, que amam Jesus. Se tiver 50, eu salvo a cidade por amor aos 50. Senhor, não se acenda a tua ira sobre mim, mas se tiver 20? E depois Abraão cai para 10. E Deus diz assim: Abraão,
se tiver 10 justos, eu poupo as 2 mega cidades por amor a esses 10. Você consegue entender a força de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira cristã? Deus disse, olha, se tiver 10, eu poupo as 2 cidades. Deus não estava flertando, nem mentindo, nem blefando com Abraão. Deus pouparia a cidade por amor de 10. Você entende por que o mundo ainda não se acabou? Porque existem pessoas sinceras, não são perfeitas, pecam, erram, caem, mas são pessoas que, embora sejam anônimas, embora sejam desprezadas, sejam desvalorizadas, são pessoas que querem servir a Deus. Sabe, às vezes é interessante nessa questão de perspectiva. Nós estamos aqui montando uma comunidade, nós estamos no YouTube montando uma igreja virtual, né? Ela não tem nome, nem vai ter nome, certo? Mas ela é um espaço para você e para mim, para juntos desenvolvermos nossa espiritualidade, nossa comunhão com Jesus, para a gente aprender, crescer, né? Esses dias mesmo, acho que foi ontem que eu gravei, pelo menos foi ontem no ar, a questão, né, da pornografia, da masturbação, vício sexual. A gente trabalha todas as áreas aqui, mas a gente vai dando suporte emocional, psíquico, espiritual. Juntos nós vamos construindo aqui. Esse é um ministério de oração. Você deixa o seu pedido de oração nos comentários, você compartilha esses vídeos. Isso aqui é um movimento. Você percebe que nós estamos nadando em águas mais profundas? Você percebe que ao nós termos aqui nesse ministério cultos de manhã, de tarde, de noite, nós estamos mergulhando mais profundamente no nosso cristianismo? Tudo que Deus quer é usar você. Tudo que Deus quer é que você seja um instrumento nas mãos dele, do seu jeitinho, da sua forma de ser, com as suas características. Não importa se você já tem uma certa idade, 60, 70, 80 anos, se você ainda é um pré-adolescente, se você é homem, se você é mulher, se você estudou muito ou estudou pouco, se você já leu muitos livros ou não gosta de ler, não importa. O seu jeitinho é o jeitinho que Deus quer usar. Deus quer me usar e Ele usa o meu jeito. E Deus quer te usar e Ele vai usar o teu jeito. Qualquer pessoa desvalorizada pelo mundo é profundamente amada por Deus. E hoje aqui nessa oração da tarde, eu quero abrir os teus olhos para um conceito que eu julgo muito significativo e muito importante. Tem uma frase que eu queria que você vivesse essa frase, e que você entendesse essa frase, e que você decorasse essa frase, e que você repetisse essa frase. E a frase é a seguinte: o certo é melhor que o errado, mesmo que o certo dê errado. O certo é melhor que o errado, mesmo que o certo dê errado. Você consegue entender isso? Fazer o certo sempre vai ser o seu muro de proteção. Faça o que é certo. Sua consciência sempre estará limpa. Você sempre estará fazendo a vontade de Deus. O certo é melhor que o errado, mesmo que o certo aparentemente dê errado. Porque às vezes a gente é honesto, a gente é correto, a gente só fez o bem para alguém e essa pessoa só devolveu maldades. Não importa. O certo é melhor que o errado. Mesmo quando o resultado do que é certo não funcionar. Acredite, Deus sabe o caminho. Deus sabe o que é melhor. E quando a gente faz o que é certo, a gente pode ficar e viver em paz. Não importa se estão falando mal de você. Não fale mal dos outros. Não importa se foram desonestos com você.
seja honesto com os outros. Não importa se estão sendo injustos com você, seja justo com as pessoas. Não importa se as pessoas estão te humilhando, nunca humilhe ninguém. O certo é melhor que o errado. Às vezes, fazer o certo implica em prejuízo. Muitas vezes, fazer o certo terá como resultado prejuízo financeiro, prejuízo emocional, prejuízo das mais diferentes sortes. O certo é melhor que o errado, mesmo que o certo dê errado. Quero que você acompanhe comigo aqui Eclesiastes, deixa eu ver aqui, ó. Eclesiastes está escrito pelo rei Salomão no final da vida. Deixa eu pegar aqui Eclesiastes no capítulo 8. Olha só o que diz aqui no versos 7 e 8. Visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito. Interessante isso. Quem pode dizer para você o que vai acontecer? Ninguém. Então qual que é a tua única segurança? É você fazer o certo. É eu fazer o certo. E você consegue fazer o certo o tempo inteiro? Não. Ninguém consegue. Porque a nossa natureza é pecaminosa. A gente erra, a gente falha. Só que Davi também. Ele pecava, errava, Salomão, Abraão, Moisés, quem você quiser, Davi, Daniel, todo mundo. Ninguém era perfeito o tempo inteiro. Mas a disposição do coração em fazer o certo, é isso que Deus espera de você. Mesmo que você seja um Zé Ninguém ou uma Maria Ninguém. Porque Deus pega pessoas insignificantes, irrelevantes, pessoas comuns, e transforma em pessoas extraordinárias. Eu estava conversando com um pastor, amigo meu, a Luciana, e a gente estava conversando aqui, trocando algumas ideias, o pastor Alexandre Vaz. Ele falou algumas frases assim que eu acho que é muito importante a gente refletir aqui. Ele disse assim, olha, a gente tem que descobrir o que é certo fazer. Não é fácil, às vezes, saber o que é certo fazer. Entre duas decisões boas, o que a gente faz? É difícil a gente saber o que é certo fazer em algumas situações. O que eu devo fazer, né? Como que eu devo agir? Como que eu devo me portar, me postar? O que é certo fazer? Às vezes é fácil, né? Pego esse dinheiro que não é meu ou não pego? A gente sabe o que é certo, é não pegar. Mas existem situações que começam a ficar mais complicadas. As pessoas falam assim, Ivan, é o seguinte, a lei diz isso, mas tem uma brecha na lei aqui, eu vou seguir a brecha da lei. É certo seguir uma brecha da lei? A lei tem uma falha. Você sabe que toda a intenção da lei é no sentido da esquerda, mas tem uma brecha que dá para você ir para a direita e que é vantajoso. Pegamos a brecha ou não? A gente já começa a perceber que existem situações mais delicadas, mais complicadas. Por exemplo, seu filho de 18 anos, ele é maior de idade. Ele deixou o celular dele sem senha. É certo você olhar as conversas ou não? Seu filho, sua filha está fazendo um diário. É certo ler ou não ler? Algumas coisas são muito simples e fáceis, né? Devo agredir uma senhora de 80 anos na rua? A gente sabe que não. Mas existem situações diferentes, circunstâncias. E aí, hoje em dia tem um debate enorme aí, né? Porte de arma, o cristão pode usar arma, não pode usar arma, tem que ter arma dentro de casa, não pode ter arma, quem anda com a arma dentro de casa vai andar fora, diferença entre posse de arma e porte de arma. E aí a gente começa a debater muitos assuntos, o que é certo, é difícil saber o que é certo, concorda comigo? O que é certo? O que é certo? Então a primeira coisa, saber o que é certo. Segundo, quando fazer o certo? Quando que a gente vai fazer o certo? Quando? Porque tem a hora certa de fazer as coisas.
Você pode ensinar um filho a dirigir, mas tem a hora certa, não é? Tem a hora certa. A Bíblia diz que tem tempo para tudo debaixo do sol. Tempo para abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de viver e tempo de morrer. Tempo de acordar, tempo de dormir. Há tempo para tudo. Agora, qual é a hora certa para fazer o certo? Uma vez que você descubra o que é certo, quando fazer o certo? Porque se você errar o quando, talvez o certo dê muito errado negativamente. Então a gente tem que saber o que é certo, a gente tem que saber quando é certo fazer, quando é o momento certo da conversa. As pessoas sábias, elas escolhem o momento certo. Tem hora que não é o momento de falar sobre determinado assunto, nem com a esposa, nem com o esposo, nem com o filho, nem com o chefe. O que a gente faz? A gente espera a hora certa. Espera a hora certa. Talvez você precise em algum momento criar a hora certa, mas precisa ser certo. Fazer o que é certo, na hora certa. E a gente tem que fazer do jeito certo. Porque eu posso fazer a coisa certa. Se eu fizer do jeito errado, eu posso jogar tudo por terra. Você está vendo que a complexidade começa a aumentar? Descobrir o que é certo, fazer. O que eu devo fazer? Descobrir o que é certo fazer. Saber a hora certa de fazer. E você precisa descobrir o jeito certo de fazer o que é certo. Não é fácil viver não, amigo. Você acha que é brincadeira? Viver é complexo. Saber o jeitinho certo, a forma certa. Em alguns casos você tem que ser rápido, em outros casos você tem que ir bem devagarinho, em alguns casos você tem que ser direto, em outros casos você tem que dar algumas voltas, dar um contexto, o jeito certo de fazer. A coisa certa, o jeito certo, a forma certa, a maneira certa, a direção certa, o contexto certo. Isso é muito importante, muito importante. Sabe, às vezes, falar a verdade sem o jeito certo pode magoar e afastar pessoas. Então, o que a gente faz? A gente faz a coisa certa, na hora certa, do jeito certo. Pegou as 3 ideias, pois tem a 4ª ideia ainda. Aí você vai ver que o negócio é mais difícil do que você imagina. Tem que fazer a coisa certa. Você tem que fazer isso no tempo certo, do jeito certo e, por último, com a razão certa, com a intenção certa. Porque eu posso fazer a coisa certa, do jeito certo, no tempo certo, mas com uma intenção egoísta, uma segunda intenção velada, uma intenção que não é exatamente aquilo que está aparentando. Eu tenho que ter a intenção. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa quer se tornar um dizimista na igreja que frequenta. O dízimo é certo. O dízimo, a Bíblia diz que devem ser as primícias, o primeiro fruto, né? Ou seja, é Deus em primeiro lugar, é uma expressão simbólica. Né? Então a pessoa é dizimista, ela está no tempo certo, ela faz do jeito certo, porque o dízimo é 10%, não é 9 nem 11, é 10%. Ela faz do jeito certo, só que ela pode fazer tudo isso com a intenção errada, tentando comprar e manipular Deus de alguma forma. Adiantou? Fez a coisa certa, no tempo certo, do jeito certo, com a intenção errada. Não adiantou nada. Você está vendo que para a gente saber viver não é tão simples assim? Agora, como? Ivan, então me explica, como é que a gente faz a coisa certa, no tempo certo, do jeito certo, com a intenção certa? A gente não faz. É o Espírito Santo que faz em nós. Sem o Espírito Santo, amigo, você se lascou de verde e amarelo. Sem o Espírito Santo, você vai errar 100% das vezes. Talvez em algum momento você esbarre em algum acerto sem querer.
mas a gente vai errar em alguns desses passos o tempo inteiro. Fazer o certo, na hora certa, do jeito certo, com a intenção certa, é difícil demais. Por isso que a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode guiar a nossa vida. Eu e você não sabemos viver. Eu e você não sabemos direcionar a nossa vida. Por isso que você pode ler um caminhão de livros de autoajuda, não vai resolver. Você pode fazer terapia a tua vida inteira, não vai resolver. Veja, eu não sou contra livro de autoajuda. Quer ler, eu acho que a gente pode tirar, às vezes, ali alguma coisa boa. Se quer fazer terapia, faça. Eu acho que é até válido. Mas você entende que a solução não está na sabedoria humana? Que Deus precisa guiar. Por que você acha que Davi diz assim, guia-me a pastos verdejantes? É porque a gente não sabe chegar nos pastos verdejantes. Se a gente soubesse, a gente não precisava de um guia. Guia-me a pastos verdejantes. A gente não sabe. Por isso que você só se lasca na vida. Você cai de erro em erro, de frustração em frustração, de tristeza em tristeza, de depressão em depressão. Já trocou de remédio, já trocou de terapeuta, já tentou isso, já fez viagem, trocou de emprego, foi para outro país, foi para a esquerda, foi para a direita, você fez de tudo e continua tendo uma vida oca. Por quê? Porque a gente só erra. Então como que a gente faz para deixar de raiva? É impossível você mudar sem o Espírito Santo. Começa a fazer sentido porque esse ministério aqui no YouTube, ele trabalha de manhã, de tarde, de noite. Começa a fazer sentido para você, porque que a graça de Cristo é mais importante do que qualquer outra coisa, a graça, a misericórdia, o perdão, o amor de Deus por nós, isso é que vai nos conduzir para acertarmos. O que fazer, quando fazer, de que jeito fazer e com qual intenção eu faço. É como uma cadeira, né? São 4 pernas. É assim que se sustenta os acertos e as vitórias. Só Cristo, só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Então declare aqui, só Jesus na causa. Declare, escreva aqui, só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Então, meu amigo, você quer mudar de vida? Entrega a tua vida a Jesus. Você quer ser feliz no casamento? Entrega a sua vida a Jesus. Você quer ter um bom relacionamento com seus filhos? Entrega a sua vida a Jesus. Você quer pagar as suas dívidas? Entrega a sua vida a Jesus. Você quer ser uma pessoa relevante? Entrega a sua vida a Jesus. O segredo sempre foi esse, mas o diabo põe tanta distração, que a gente procura água enchendo a boca de areia. É a hora de você entender que só Jesus na causa, só Jesus na causa. Entrega a tua vida, entrega teus problemas, entrega a tua existência. Eu tenho dito, pare de levar a Jesus a solução dos teus problemas. Você quer que Jesus execute a solução que você achou para o teu problema. Pare com isso. Leve para Deus o teu problema. A solução é com Ele. Leve a tua dor, leve a tua ansiedade, leva o teu medo, leva a tua dívida, leva a doença, leva o teu pecado. Você leva o teu problema e Deus dá a solução certa, no tempo certo, do jeito certo, com o propósito certo. É Deus quem faz isso na tua vida. Então, Deus não é um solucionador de problemas. Entende? Você não vai lá levar a solução. Jesus, vamos supor, teu problema é dívida. Aí você fala assim, Senhor, eu quero que o Senhor toque no coração do meu pai para ele me dar esse dinheiro e eu pagar a dívida. Você não leva a solução. Você fala assim, Senhor, eu tenho problema. Por favor, resolva. Eu não consigo, eu confio no Senhor. Eu não posso confiar na minha inteligência porque eu não tenho. Eu não posso confiar no meu braço porque Ele não me traz a solução. Eu confio no Senhor. Por favor, Senhor, resolve para mim do jeito que o Senhor quiser, quando o Senhor quiser, do jeito que o Senhor tiver em mente, com o propósito que o Senhor tiver. Não se esqueça dessa frase.
certo é melhor que o errado. Mesmo que o certo dê errado, faça o certo, no tempo certo, do jeito certo, com a intenção certa. Ivan, não sei fazer. Só Jesus na causa. Coloque Jesus no começo e Ele vai resolver e te dar um belo final. Um belo final, um final feliz. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar. Se esse vídeo fez sentido, deixe o seu joinha, compartilhe, leve esse vídeo para mais e mais pessoas, leve esperança para cada vez um número maior de pessoas. E se de alguma maneira você se sente abençoado por esse canal, apoie esse canal. Você pode se tornar membro do canal. Aliás, eu agradeço a todos os membros do canal aqui. Obrigado por estarem sempre junto com a gente. Os membros, eles ganham emojis diferentes. Não sei se você vê nos comentários aqui, tem umas figurinhas diferentes. Eles recebem minhas meditações escritas todos os dias. Hoje já mandei para eles. Muita gente interagindo, conversando. Eu louvo a Deus por você, membro do canal. Se você não está recebendo as meditações, clica no botão Seja Membro, torne-se membro, ou veja, às vezes você é membro e não está recebendo, então clique ali, porque às vezes dá um probleminha ali na tua assinatura, nesse clube de benefícios aqui, que é esse projeto Seja Membros, tudo isso, lógico, só dentro do YouTube, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar, eu espero que o vídeo de hoje tenha aberto um caminho para a sua vida e te ajudado. Esse é o meu propósito. Deus abençoe você. Vamos juntos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, nos ajude a fazermos o que é certo, o que é correto, o que é verdadeiro, o que é honesto. Nos ajude, Senhor. Nós queremos acertar. Que o Teu Santo Espírito mude e molde o nosso coração. Ajude-nos, Senhor. Não queremos trazer para o Senhor a solução das nossas dores. Queremos levar nossas dores. Sabemos que o Senhor tem o jeito certo de solucionar tudo. E o Senhor faz isso em amor, porque o Senhor nos ama e quer o nosso bem. Salve nós e a nossa família para a eternidade. Cuide de cada um de nós. Colocamos nossa vida em Tuas mãos hoje e sempre, por Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe sua família. Vamos juntos pregando esse Evangelho e eu quero te ver daqui a pouquinho, hein? Às 8 horas da noite, no Boa Noite Jesus. Venha, participe, se inscreva no canal, compartilhe, venha fazer parte desse ministério. Não importa a sua religião, você sempre vai ser muito bem recebido e muito amado aqui nesse canal. Deus abençoe você. 8 horas da noite eu te encontro aqui no YouTube, no Boa Noite Jesus. Um grande abraço e até lá.